Fala, time, estamos começando mais um episódio do GWF Podcast. Eu sou o Diego, estou aqui representando a GWF e hoje estamos aqui com a nutricionista Laila Bom Tempo. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é um prazer estar aqui com vocês e bater esse papo com o Diego. Tem muita coisa legal para a gente conversar, tirar dúvidas, vários temas que vocês mandaram para a gente também, que tem dúvida do dia a dia. E é um prazer estar aqui, Diego. Bom demais. Agora fala um pouquinho sobre você, quem que é Laila Bom Tempo, como profissional, como pessoa. Então, eu sou nutricionista clínica funcional há 9 anos. Eu entrei na faculdade em 2010, então tem tempo, né, Diego? Nossa, bastante. Imagina, ano que vem eu vou fazer 10 anos de formada. Então, eu formei em Viçosa, e aí comecei a minha atuação profissional na minha cidade, em Rio Pomba, que é lá na zona da Mata Mineira. Então, sempre atendi mulheres, homens, praticantes de atividade física. Então, hoje eu foco muito em nutrição esportiva funcional e nutrição clínica funcional. Legal. E desde o começo você já queria essa parte clínica? Por que foi que você entrou na faculdade de nutrição? Qual foi sua decisão assim? Ó, eu falo que eu tenho uma grande inspiração em casa, que é minha mãe. Minha mãe, ela tem 62 anos, ela corre meia maratona, sempre teve estilo de vida muito saudável. E eu, indiretamente, entrei na faculdade de nutrição com o intuito de melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. E ela sempre foi a minha inspiração. Na época que eu entrei, eu não sabia o quanto a nutrição era transformadora na vida das pessoas. E eu falo que eu fui o meu case, o meu caso. Por quê? Porque eu tinha vários sinais e sintomas de deficiências nutricionais, eu tinha intestino muito preso, queda de cabelo, falta de energia, tinha, nossa, muita coisa. E eu não imaginava que estava relacionada à minha alimentação, que estava relacionado ao meu intestino. E aí, naquela época lá, quando eu estava fazendo nutrição em Viçosa, eu era falsa magra. Que é isso? É aquela pessoa que de roupa parece que é magra, mas na verdade eu tinha um percentual de gordura muito alto. E a minha alimentação, né, época de estudante, você já viu, era praticamente carboidrato refinado, não tinha a quantidade certa de proteína, não fazia atividade física bacana, então, Meio que o normal de hoje em dia, né? é. Acontece com muita gente. Às vezes Uhum. até eu falo, o peso tá normal, tá a composição corporal, quando vai ver na balança tá tudo ok. Mas quando a pessoa se vê no espelho não tá bacana. É. Às vezes tem que Uhum. esquecer um pouquinho na balança e ver se tá se sentindo bem, né? E Exatamente. até você falando nisso também, uma coisa que eu vejo muito hoje é a galera ficando meio receosa às vezes de ir em nutricionista. Tipo assim, pô, eu quero emagrecer, mas eu vou lá, vou passar fome, vou ter que comer Uhum. pouco. E eu já fui seu estagiário, porque eu tô cursando nutrição também, e eu via que é totalmente ao contrário. A galera, assim, quando chegava. E como que foi até você perceber isso, pra meio que, vamos dizer, ir quebrando esse tabu da galera? Uhum. É, muita gente às vezes deixa de procurar nutricionista porque já vai com aquele sofrimento, aquele pensamento de sofrimento. Ah, eu vou passar fome, ah, eu vou passar vontade, e não é. A alimentação saudável, equilibrada, ela permite você comer coisas que você gosta, mas a base tem que estar organizada. E hoje, 99%, Diego, dos pacientes que chegam de primeira consulta comem pouca proteína. Às vezes o paciente até fala assim: "Não, mas eu como muita proteína", porque às vezes come muito almoço e jantar, mas não tem aquele fracionamento adequado. E aí os meus pacientes, quando chegam primeira consulta, né, pesam na balancinha de alimentos o prato e vem aquele volume de comida, acham que vão engordar. Mas na verdade é porque o que estava comendo antes não estava adequado na quantidade de fibra, na quantidade da proteína, não estava um prato bem equilibrado com os macro e micronutrientes. E aí tem muita gente que fala assim: "Laila, como é que eu estou emagrecendo comendo isso tudo?". Aí eu falo: "Não é porque você comia pouco ou errado, né, na verdade você comia pouco e também com uma má distribuição desses macronutrientes". É algo bem normal hoje em dia, né? Igual você falou, a maioria das pessoas é assim. E questão ali do atendimento, como que é seus protocolos até você chegar nessa dieta? O que que você faz com o paciente? O que que você conversa com ele? O que que você gosta de saber da vida dele? Que influencia muito também, né? Não é só Sim. o que ele come. Muita gente acha que o nutricionista vai chegar lá e só vai passar a alimentação dele pronto, só que tem mil e uma coisa, horário, rotina, tem questão de estresse, às vezes tem doença, ansiedade. Como que é isso pra você? Como é que você É. vai pegando ali do Tem paciente? muito paciente e pessoas que falam assim: "Ah, eu não consigo seguir dieta porque minha rotina é muito corrida. Ah, eu não tenho tempo".
Mas não é você que tem que se encaixar na dieta, é a dieta que tem que se encaixar na sua rotina. Então, é muito importante as pessoas procurarem nutricionista que consiga entender o lado do paciente, para fazer uma dieta ajustada à sua rotina, aquilo que você consegue fazer, as suas preferências, as suas aversões. E aí, ao longo de todo esse tempo de clínica, né, de atendimento, eu desenvolvi o meu método. E aí eu tenho um método de acompanhamento premium que eu acompanho meus pacientes semanalmente de uma forma remota. Então, além das consultas presenciais que a gente faz mensalmente, pode ser online ou pode ser presencial, mas a gente tenta fazer mensalmente, ou pelo menos a cada 45 ou 60 dias, Uhum. a gente também tem o acompanhamento remoto, através do método check-in, que é um método que a gente desenvolveu para acompanhar o paciente semana a semana. Esse acompanhamento de perto, ele traz muito mais resultado para o paciente, porque começa a acontecer um imprevisto. Ou, vou fazer uma cirurgia de dente semana que vem e o dentista mandou eu tomar só sorvete, picolé e coisa doce, minha dieta vai desandar. Não. O paciente já me avisa aquilo ali previamente, a gente já desenvolve um outro protocolo. Por exemplo, recentemente aconteceu isso com uma paciente. Aí a gente fez um protocolo de dieta líquida com whey, com sorvete proteico, com whey, com picolé, com whey, tudo para ela passar por esse pós-operatório aí, né, esse pós-procedimento e conseguir continuar evoluindo na composição corporal dela, no objetivo dela. Então, esse acompanhamento de perto, ele faz os meus pacientes evoluírem muito mais porque a gente cuida dos detalhes ali semana a semana. Isso eu acho legal também que eu percebia, muita gente até falava também, quando eu tava lá no consultório com você, que tipo assim, às vezes ia comer algo, mas pensava, pô, eu vou comer isso aqui, só que eu vou ter que contar pro meu nutricionista. Então, por isso que eu acho bem bacana, semanalmente, assim, porque às vezes a pessoa vai, sei lá, a cada 2 meses no nutricionista, chega lá e fala, não, eu segui a dieta certinha. O Em que é 2 meses esse? aconteceu mil coisas, né? Exatamente. E tem gente que nesse método antigo nem volta no nutricionista. Por quê? Porque às vezes começou a acontecer um problema ali, desandou tudo, não teve aquela abertura, aquela conversa com o profissional, e ali já passa e a pessoa às vezes volta a estaca zero ou nem evolui o que poderia ter evoluído. E aí o bacana dessa proximidade e desse acompanhamento, que o paciente vai relatando semana a semana, Diego, e ele também consegue ter mais consciência sobre as atitudes dele, sobre o dia a dia dele, sobre semana a semana. Eu falo que se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes, você não Uhum, concorda? com certeza. E aí você ficar fazendo sempre a mesma coisa, às vezes culpar o seu metabolismo, culpar a sua genética, não é muito por aí o caminho. Então a gente tem que procurar realmente profissionais que vão agregar e profissionais que vão andar de mãos dadas com a gente. Uhum. Você falou isso, é uma coisa interessante também a gente falar, o quanto que influencia também, você falou esse negócio de andar de mão dada, conversar ali com o profissional, essa parte assim do humor da pessoa, do dia a dia, ainda mais questão de estresse, ansiedade, que hoje acho que todo mundo vive na correria, né? A maioria Total. das pessoas, o quanto que isso influencia, eu vejo o nutricionista conversar com a pessoa muito além de só falar do que ela come ou do que ela deixou de comer. Como você acha que isso influencia assim no seu trabalho também? Sim. Então, Diego, hoje, até foi uma especialização recente que eu fiz, que foi em modulação intestinal, foi para principalmente melhorar a saúde e a qualidade de vida das mulheres. Por quê? O intestino hoje, ele é o nosso segundo cérebro. Eu costumo falar que às vezes talvez seja até o primeiro. Por quê? Tudo está relacionado ao nosso intestino. O nosso humor, aquilo que a gente sente. A gente tem, em número, mais bactérias no intestino do que células no corpo. E tem muitas conexões neurais cérebro-intestino. E aí eu falo isso por mim, por quê? Que antigamente, nessa época de faculdade, e até assim recém-formada, porque eu ainda não tinha feito todas as pós-graduações que eu fiz, essas especializações, eu falo que eu era uma mulher enfesada. Hum, Por que enfesada? Porque eu tinha literalmente o intestino muito preso, né? E aí eu tinha mau humor, eu tinha ansiedade, eu tinha irritabilidade, e eu achava que era do meu perfil, eu achava que era o meu normal. É da sua, como que a gente fala hoje em dia? É do seu,
Da sua natureza. Da sua natureza. Uhum. É, ela é assim. Na verdade, não era, tinha muita relação com o meu intestino. E aí, o que que a gente sabe hoje? O que que os estudos mostram pra gente? Que 95% da nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, ela é produzida no nosso intestino. Se esse intestino está inflamado, você está com o intestino muito solto ou muito preso, se você tem uma disbiose, que é desse desequilíbrio da microbiota intestinal, várias funções podem estar desequilibradas e desajustadas, né? Então eu falo que eu era enfesada. O que que eu fiz? Eu comecei a tratar o meu intestino. Falo que a gente começa a mudança interna primeiro, nossa, trabalhando o meu eu, para depois mudar o outro. E aí eu fui tratar meu intestino, fiz toda uma suplementação, uma alimentação, fui fazer musculação, que até então eu não fazia. E aí senti na pele o quão importante é a gente tratar esse órgão. Não sei se você sabe, né? É, vou falar para melhor falar para cá, porque você Pode sabe. ser. Sei que manda. Então, para a mulherada aí que está me assistindo, o que que acontece? Não sei se vocês sabem, mas tudo está relacionado ao nosso intestino, a nossa absorção, qualidade da pele, saúde, cabelo e unhas, né? Tá muito relacionado ao nosso intestino. Por quê? Tudo passa por ele, né? A gente tem de intestino de 7 a 10 metros de intestino no nosso corpo. Imagina um grande tubo e tudo está passando por lá. A suplementação que a gente faz, o alimento de qualidade, é o intestino que vai captar, vai pegar aquela vitamina, botar no seu sistema linfático, no sangue, e aí vai distribuir entre todos os órgãos. Detoxificação também está relacionada ao intestino. Então, tem muita gente que toma vitamina, sei lá, toma uma vitamina D, toma alguma outra suplementação, vai dosar no sangue e tá baixo. Pode ser uma má absorção Uhum. intestinal. Então a gente tem que investigar e procurar quais que são as causas que podem estar causando essas deficiências nutricionais e tá atrapalhando essas estruturas. Até que você citou também das vitaminas, eu acho legal assim, porque às vezes muita gente, tipo, tá muito ansiosa, ou tá muito estressada, ou tá com a memória ruim, não se concentra direito, não sabe exatamente o que quer, às vezes vai atrás de remédio pra isso, só que eu via muito que eles traziam os exames, antes deles falarem o que eles sentiam, você já falava, ah, sua memória tá bem? Ela, não. Ah, você tá muito estressada? Tô. Ah, você dorme bem? Não. E, tipo assim, antes dela falar, você já sabia. E muita gente não liga isso na parte de vitaminas, né? Sim, total. O que que acontece? As pessoas hoje, elas não sabem o prejuízo que tem com as deficiências nutricionais. Por quê? Eu falo que o nosso corpo, ele tá o tempo inteiro mostrando pra gente quando a gente tem deficiências, quando as coisas não estão organizadas e alinhadas. E aí tem gente, não sei se você vai lembrar, mas tem gente que fala assim: "Ah, minha memória é ruim, é da idade", Uhum. né? Chega às vezes paciente com 30 anos falando isso. Não é normal um paciente de 30 anos, 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, com a memória ruim, né? E aí a gente tem que investigar quais essas deficiências nutricionais podem estar causando esses sinais e sintomas. E uma deficiência nutricional muito comum hoje é a deficiência da vitamina B12. Por quê? Se você me perguntar assim, Laila, quais que são os sinais e sintomas da deficiência da vitamina B12? Memória ruim, falta de foco, de concentração, um raciocínio prejudicado, coordenação motora prejudicada. Isso tudo são sinais e sintomas da deficiência da vitamina B12. E aí, Diego, o que muita gente também não sabe é que, né, eu peço todos os exames, peço uma bateria de exames, e aí o paciente olha, chega para mim na primeira consulta e fala assim: Nutri, tá tudo ótimo, Hum. tá tudo bom. Olhei meus exames aqui, tá tudo certo. Eu falei, calma, vamos ver, vamos fazer uma análise aqui funcional desses exames. A maioria das pessoas não sabe que o valor de referência do laboratório, ele é uma média populacional entre as pessoas saudáveis, entre aspas, que fizeram aqueles exames. Então, vou te dar um exemplo. Vitamina B12, alguns laboratórios consideram o valor de referência entre 280 e 900. Mas você concorda comigo de que quem está em 250 está diferente de quem está em Com certeza. 799? Igual testosterona masculina.
É uma coisa que muda Exatamente. bastante. É. E aí a gente tem o valor ideal dentro do valor de referência do laboratório. Essa B12, por exemplo, o ideal dela é acima de 700, acima de 800 no exame de sangue. Laila, por que que é tão importante essa vitamina B12? Porque ela também participa do processo da formação dessa serotonina, que é esse hormônio do bem-estar. Mas não é só a B12 que participa da produção da serotonina. Eu falo, Diego, que o nosso organismo é uma grande bioquímica. Mais do que estudar os alimentos, claro que é muito importante, Uhum. a gente, na nutrição, a gente estuda muito bioquímica para entender os processos, para entender as reações e como que uma vitamina impacta num hormônio, que impacta no outro, que vai impactar lá no seu sono, lá na frente. Entendeu? É a mesma coisa essa questão da serotonina. A partir das 18, 19 horas da noite, a gente transforma essa serotonina em melatonina, a partir da vitamina B6 e B9. Então, quem tem deficiência de B12, quem tem deficiência das vitaminas do complexo B, quem tem deficiência de magnésio, produz pouca serotonina. Aí você tem o intestino inflamado, aí que você não produz mesmo. Como é que você vai produzir melatonina lá na frente? Como é que você vai dormir bem à noite? Aí isso influencia como é que você vai fazer seu próximo dia render, como é que você vai treinar bem, como que você vai ter um bom humor. Como é que É você vai um. acordar bem e Uhum, cedo para treinar, dar o seu gás no treino? Não tem como. E aí, muita gente também me pede um pré-treino, uhum. né? Ah, Laila, eu preciso de um pré-treino porque tô acordando cansada. Mas será que é realmente um pré-treino que o paciente precisa? Ou ele precisa primeiro regular e organizar o sono, sair um pouco das redes sociais antes de dormir? E hoje a gente conversa muito com os pacientes sobre a higiene do sono, Uhum. né? O que que é essa higiene do sono? É um passo a passo que a gente deve seguir para realmente cair, reduzir o nosso cortisol no horário de dormir e aumentar essa melatonina, que é o hormônio do sono. Só que hoje, pela questão dos eletrônicos, pela questão da gente, às vezes, trabalhar até mais tarde ou ficar em rede social, computador, celular, tablet, TV, tudo que é luz incide na nossa retina e aumenta o cortisol, no horário que ele deveria estar mais baixo. Tenho certeza que muita gente vai estar assistindo isso aqui antes de dormir e vai estar pensando nisso agora. Você até que citou de pré-treino e sobre suplementação, assim, o que que você acha, o que que você gosta, o que você acha que realmente vale a pena hoje em dia? É uma pergunta muito legal, porque às vezes a pessoa pergunta assim: "Ah, Laila, eu quero um suplemento para tal coisa". Na minha consulta, eu faço o questionário de rastreamento metabólico. Então, tem lá mais de 30 perguntas desses sinais e sintomas, das coisas, né, do sintomatologia clínica do paciente, que a gente vai correlacionando com as deficiências nutricionais. Então, a gente trabalha tanto suplementos manipulados, quanto a suplementação ali básica, de às vezes um whey, uma creatina, um colágeno, os suplementos que realmente o paciente estiver precisando. Hoje, se você me perguntar assim, Laila, qual que é o suplemento pronto que você mais indica? Top um creatina, top 2 whey. Por quê? Porque a gente sabe dos 1001 benefícios da creatina, tanto para performance física, quanto também para o foco, para concentração, para essa performance cerebral. E hoje a gente indica a creatina, Diego, desde a gestante até o idoso. Por quê? Por conta desses 1001 benefícios. Os meus idosos, todos eles consomem creatina. É um mito, né, que a creatina causa pedra nos rins, que a Uhum. creatina causa insuficiência renal, mas todos os meus pacientes consomem com tranquilidade, porque hoje a gente tem respaldo na literatura científica, né? E, e o whey, ele facilita nessa correria do nosso dia a dia. Porque muita gente é um mito também, muita gente acha que o whey é só para quem quer hipertrofia, só para quem Sim. quer ganhar, quem tá no booking Daí a aí. proteína, no geral, muita gente pensa nisso, né? Tipo, ah, eu não quero ficar musculoso, eu não preciso ingerir tanta proteína. Só que é muito além disso. Exatamente. Tem muita gente que acha, eu quero emagrecer, então eu não preciso de whey. Quando, na verdade, as pessoas não sabem que o emagrecimento, a gente quer perder apenas gordura, Uhum. né? A gente não quer perder massa magra, você não quer perder músculo. Então, é também um mito que eu vou desmistificando nas consultas.
Muitos pacientes, Diego, ficam presos na balança. Fica pesando toda semana, fica pesando às vezes até todo dia, e aí não vê o resultado na balança, fala assim: "Ah, a dieta não tá dando resultado". Mas na verdade não é isso, né, na verdade o mais importante é a gente estar melhorando composição corporal, no sentido de você perder gordura e ganhar massa magra, ganhar massa muscular. O meu exemplo com você ano passado, na hora que eu tava fazendo a dieta, a gente fez bioimpedância, fez dobra, tudo. Comecei a dieta, deu 3 meses, eu tava com os mesmos 86 quilos, mas aparentemente, você olhava assim no espelho, era outra coisa. Outra Uhum, composição, né. sim. Uhum, exatamente. E aí lá na bioimpedância que a gente tem, lá no instituto, a gente tem aquela bioimpedância que mostra aquela proporção músculo-gordura, você lembra, né. Aham. E aquilo ali é o ponto primordial. A gente analisa percentual de gordura. Muita gente também acha que gordura é: "Ah, eu quero um percentual de gordura baixo só pela estética", e não é só pela estética. Principalmente pela saúde, pela adequação sua hormonal. O excesso de gordura hoje, a gente sabe que o nosso tecido adiposo, ele é uma esponja de toxinas. Então, a mulher que tem um percentual de gordura alto, aquilo ali, ela está favorecendo e facilitando o acúmulo de toxinas que vão atrapalhar a produção hormonal saudável dela. Então, a gente analisa percentual de gordura, a gente analisa a proporção músculo-gordura, quanto que você tem de músculo para o tanto que você tem de gordura, e a balança não é o parâmetro mais importante. O mais importante é você ter uma proporção bem maior de músculo para bem menor de gordura. Uma coisa aí, você começou a citar de suplementos, de emagrecimento, e eu vou ter que perguntar. Uma coisa que muita gente acha que é suplemento, acha que é brincadeira assim, os análogos de GLP-1, principalmente o Ozempic, que hoje em dia é uma coisa muito famosa, muita gente acha que é uma coisa, vamos dizer, boba, que pode ali, vou comprar ali, é um produto caro, eu sei, vou comprar ali, vou usar, pesquisei aqui como usa, só que o que você tem a falar disso? Olha, eu tenho para te falar que eu sou contra o Ozempic, a utilização do Ozempic, principalmente para quem faz sem acompanhamento médico e nutricional. Por quê? Esse análogo de GLP-1, esses medicamentos, que são inibidores do apetite também, eles fazem você, às vezes, não ter tanto apetite e comer menos. Mas se você faz sem acompanhamento nutricional, você acaba, às vezes, beliscando ao longo do dia só carboidrato. O básico do emagrecimento, a gente sabe que é o déficit calórico. É você gastar mais e comer menos. É esse déficit calórico que é o principal para a gente emagrecer. Só que, se eu emagreço perdendo massa muscular, a minha taxa metabólica basal ela despenca. E aí, às vezes, esse paciente, né, essa pessoa que usou o medicamento sem acompanhamento médico, nutricional, sem estar com a dose correta prescrita pelo médico e sem uma dieta calculada para o uso daquele medicamento, ele reduz muito a taxa metabólica basal, para de usar o medicamento e o que que acontece? Reganha peso. Quando vai fazer bioimpedância, vê que a proporção músculo-gordura está totalmente inadequada e não conseguiu usar o medicamento a favor, né? E aí, ao invés de ter um benefício, acaba prejudicando ainda mais o metabolismo. E aí, muita gente não sabe que a nossa taxa metabólica basal é aquilo que a gente gasta em repouso, essa quantidade calórica que a gente gasta em repouso. Quanto mais músculo você tem, mais elevada é a sua taxa metabólica basal. Então, a gente cuidar da nossa massa muscular, ela é muito importante para o nosso metabolismo. Falo que a gente construir músculos é a mesma coisa que a gente construir a nossa poupança para longevidade, né? Imagina, quando você tiver com seus 80 anos, como que você quer estar? Ah, ativo, né? É uma Bem, coisa que hoje em dia, às vezes, tem galera de 60 anos que não consegue. E sua total. mãe é um exemplo de uma pessoa ativa. Ela faz maratona, né? Que você já falou pra mim, essas Faz coisas assim. meia maratona, corre, tem planilha de treino de corrida. Ela faz 3 modalidades. Uhum. Ela faz natação, ela faz corrida e ela faz musculação. Então, meio que você já falou aí o que que é o segredo da longevidade, né? Que é o que todo mundo quer. É, exatamente. Eu falo que ela é uma grande inspiração para mim, por quê?
Porque ela é mãe de 3, eu sou a mais velha, né, e ela é enfermeira aposentada, mas até hoje ela trabalha aí 10, 12 horas por dia. Então como que é a rotina dela? Como que a gente calculou a dieta dela? A gente calculou a dieta para ela conseguir fazer aí em torno de 5, 6 refeições no dia. Ela acorda de manhã, faz o pré-treino dela, vai para natação ou para musculação. Ali por volta das 5h30, 6 horas, ela já faz essa primeira atividade física, vai para o posto de saúde e à tarde ela trabalha na loja dela. À noite, os dias de corrida, ela corre. Então, muita gente vira para mim, vira para você e fala assim: ah, eu não tenho tempo de fazer atividade física, Uhum, eu não tenho tempo de pesar dieta, fazer marmita, me organizar. Mas será que é falta de tempo ou será que é falta de prioridade? uhum. Você tem que saber dosar, né? Porque é realmente algo ali que vai influenciar no agora e no futuro dela. Exatamente, é. E assim, os meus pacientes que são praticantes de atividade física, os meus pacientes que são atletas, os pacientes que estão no preparo para a corrida, é um preparo que a gente pensa no longo prazo. Por que que eu falo que é o jogo do longo prazo? Porque a gente tem que planejar aqui, o agora, o mês que a gente está, mas já pensando na corrida que você vai fazer daqui 6 meses. Então, a gente tem as estratégias nutricionais, a gente tem a periodização nutricional organizada e planejada para isso. A minha mãe, a gente brinca que a corrida ela é como se fosse um bicho que vai te picando, né? A minha irmã do meio, ela também agora ela está num preparo, numa periodização nutricional para correr uma meia maratona no Rio. Então a gente periodizou o treino dela e não eu, né? A gente periodizou a dieta dela e ela procurou um educador físico para periodizar os treinos de corrida, para ela conseguir desempenhar bem na prova. E tem muita gente, Diego, que acha que eu vou correr, sai correndo e acha que o que tiver que dar, vai dar e vão que vão. Esquece que tem todo um planejamento. E aí, o que que acontece? A gente sabe que gel de carboidrato a gente tem que testar meses antes da prova. As estratégias nutricionais, meses antes. Então, a gente vai periodizando e ciclando as estratégias para chegar lá no dia da prova e dar tudo certo. O paciente não quebrar, dar tudo certo na prova, não ter nenhuma diarreia, nada, e sair tudo conforme planejado. Bacana demais. E uma coisa que você estava citando aí, número de refeições, sua mãe faz 5, 6. Eu lembrei de uma coisa também que eu acho que é bacana a galera pensar nisso. É esse negócio de petiscar. Que muita gente fala, pô, mas eu tô comendo 3, 4 vezes no dia. Aí vê lá, tem uma dieta, tá tudo certo. Ah, mas não tô tendo resultado. Só que eles esquecem desse petisco. Ah, deixa eu pegar um pedaço disso. Pegar aquela bolacha que tá ali. Ah, tem aquele pedaço de bolo. Ah, deixa eu tomar um copo de suco. A galera esquece também do que toma. Como é que você trata isso? Porque muita gente realmente não presta atenção nessa parte, né? Exatamente. Os beliscos, muita gente não contabiliza, né? Tem gente que fala assim: eu como pouco, eu não sei por que que eu não emagreço. Mas quando a gente vai contabilizar os beliscos, às vezes a pessoa está comendo ali de beliscada 2.000, 3.000, 5.000 calorias só em beliscos. E aí, o que que a gente tem que pensar? Para uma mulher ou para um homem que está num processo de emagrecimento, esses beliscos, eles são importantes, sim. E a gente tem que focar para processo de emagrecimento em alimentos que têm uma baixa densidade calórica e têm um alto volume. Para quê? Para proporcionar saciedade. O segredo é a gente comer mais alimentos que vão te dar, que têm um poder mais sacietógeno, né? Por exemplo, quem belisca, não contabiliza, belisca ali uma pasta de amendoim, uma colherzinha de sopa de pasta de amendoim tem mais de 100 calorias. Né? Você vai pegar as 100 calorias de melão, é um volume muito maior do que a pasta de amendoim, às vezes vai te dar uma saciedade muito maior. Então, os beliscos, eles importam sim, e muitas mulheres e homens também, às vezes beliscam muito porque não estão comendo a quantidade certa de proteína nas refeições. Porque imagina só, aquela mulher que deveria estar comendo ali 100 gramas, 120 gramas de carne no almoço e está comendo só 30, está comendo só 40, ela vai almoçar por volta de meio-dia, vai dar 2 horas da tarde e ela já vai estar com fome. E ela vai querer o quê?
beliscar, Uhum. né? E- Ela vai falar assim: "Ah, eu não tenho saciedade", mas não é que você não tem saciedade, é que aquela refeição não está completa o suficiente para promover saciedade naquele paciente. E aí nisso que acontece muito da galera começar a pegar igual os Ozempic que a gente citou, pra começar, pra ter mais, pra diminuir, né, a vontade de comer tudo. Só que eu fico pensando, pô, se a pessoa comer 200 gramas de frango, a pessoa não vai ficar com fome depois. Então, isso influencia bastante também, né? Você vê que muitas vezes a galera vai pelo caminho mais fácil, às vezes pelo caminho que realmente, às vezes, vai ser mais difícil, mas que realmente vai trazer um benefício pra ela. É, exatamente. E aí você falou dessa questão das beliscadas, eu também lembrei de um ponto muito legal, é que é o poder do ambiente que a gente vive, Uhum. né? Eu falo que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então é importante a gente estar perto, a gente estar ao lado de pessoas que inspiram a gente, de pessoas que também têm um estilo de vida mais saudável, ou que a gente possa influenciar outras pessoas também nesse ambiente. E aí o que que acontece? Todo hábito, ele começa com a vontade de mudar. Eu tô sentindo tal coisa, minha autoestima não tá legal, tô sentindo que a minha calça não tá entrando. Opa, peraí, o que que tá acontecendo? O que que eu fiz para chegar nisso? O que que aconteceu para eu aumentar de peso, para eu aumentar o manequim? O que que eu o que que eu piorei na minha rotina? Será que eu estava mais ativa e agora eu tô sedentária? Será que agora eu tô comendo mais açúcar, mais carboidrato refinado, né? E é importante você estar nesse ambiente mais saudável, estar ao lado de pessoas que têm essa mentalidade para também favorecer, para também você conseguir construir hábitos. E aí, até pensando em ajudar os meus pacientes, recentemente eu criei um grupo no WhatsApp. Como é que é esse grupo? Todo dia de manhã eu mando um pequeno desafio, uma dica ou um desafio. E aí lá os meus pacientes vão compartilhando fotos dos pratos. Então está sendo muito boa essa experiência. Por quê? Porque às vezes final de semana tem um paciente que está meio assim, desmotivado, cansado. Ah, hoje eu não vou fazer atividade física, não. Ele abre o grupo lá, ele vê lá 5 pessoas já fizeram atividade física. Ele não, vou correr atrás que está todo mundo correndo. Então, o poder do ambiente, você está no ambiente certo, você está ao lado das pessoas que te impulsionam, também é muito importante. Não, legal. Mas uma coisa também que não podemos negar. Ah, tô fazendo dieta, tô com nutricionista. De vez em quando vai ter uma refeição fora. Ah, eu não, a galera não vai deixar de sair, de comer uma coisa diferente, experimentar algo. E uma coisa também que eu acho bem bacana que você explica muito pros seus pacientes é o esquema da redução de danos. Fala um pouquinho disso que eu vejo faz muita diferença. Total. O que que acontece? Tem gente que acha que, eu vou começar a dieta, não vou poder comer nunca mais uma pizza, um lanche, um japonês, um doce, um brigadeiro, uma coisa que ama, né? Tem gente que vira pra gente e fala assim, ai, eu não consigo ficar sem doce, meu problema é o doce, meu problema é o açúcar. Eu não vou tirar, às vezes, do paciente que está comendo açúcar 5, 6 vezes no dia, eu não vou tirar aquele açúcar completamente. A gente vai adequar os macronutrientes para o paciente ter mais saciedade. Porque essa vontade exagerada de doce também tem relação com a deficiência da serotonina. Porque o que que o doce te dá? Ele te dá aquela falsa impressão de prazer, né? Você come um doce, te dá aquela sensação boa, mas na verdade, o que que está por trás disso? Provavelmente deficiências nutricionais. E aí, nessa redução de danos, o que que eu explico para o meu paciente? Que você não precisa se privar de coisas que você gosta, mas a gente tem que ter estratégias para você não prejudicar a sua semana comendo 5, 6 refeições livres em 1, 2 dias. Então, o que que eu explico? É legal você tirar ali uma ou no máximo 2 refeições livres durante a semana, para você comer alguma coisa que você gosta muito, para você comer alguma coisa que você ama. Para quê? Para aquelas calorias extras compensarem. Por quê? Imagina, você não, vamos supor que você não gosta de brigadeiro. Ah, eu vou gastar minha refeição livre comendo brigadeiro. E nem foi importante para você, Uhum. nem te deu prazer. Valeu a pena fazer essa refeição livre? Não, de jeito nenhum. Gasta as calorias com alguma coisa que você realmente ama, né? Tipo um açaí. Você ama, né, Diego? Ah, com certeza.
Uma coisa também que eu vejo que a galera às vezes não pensa é tipo assim, pô, a semana tem 7 dias. Ah, no domingo aqui, em vez de fazer a refeição livre, faz o dia livre, né? A gente faz assim Sábado e domingo. e exagera. Mas pensa, pô, mas é só esses dias. Só que às vezes tá, sábado e domingo comeu diferente. Aí segunda não acordou muito bem. Aí terça-feira o intestino tá ruim. E às vezes impacta até o resto da semana, né? Exatamente. E o que muita gente não para pensar, para contabilizar, é que tem gente que vira pra gente e fala assim: ah, eu faço dieta de segunda a sexta, sábado e domingo eu chuto o balde, para muito longe. Só que a gente tem que pensar que o nosso mês, ele tem 30 dias. A gente tem 4 sábados e 4 domingos. E Então os a gente. feriados. E os feriados, exatamente. Tem gente que começa o final de semana na quinta, né? Uhum. E aí, imagina, a gente tem 8 dias correspondentes aos finais de semana. O que que é 8 em 30? É quase um terço. Então, se você chuta o balde para muito longe, sábado e domingo, e acaba ingerindo uma quantidade calórica muito grande sábado e domingo, é quase um terço do seu mês comendo uma quantidade exagerada de calorias. Então, isso prejudica com certeza a sua evolução e a sua composição corporal. Agora, vou te fazer algumas perguntas aqui pra finalizar, que seus seguidores mandaram pra gente. Separei 4 perguntas interessantes aqui. Ó, a primeira aqui. O que que é exatamente o efeito sanfona? Então, esse efeito sanfona, Diego, é quando o homem ou a mulher emagrece muito rápido, mas ele fica nesse processo de ganho e perda de peso, de uma forma muito rápida e repentina. E aí, muita gente, nessa época agora do ano, começa a falar: ah, eu vou entrar no projeto verão. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que é o projeto vida. Né? Esse efeito sanfona, ele não é bacana para o nosso metabolismo. O seu corpo, quando você ganha peso, quando você se torna obeso e você emagrece, é um mecanismo de defesa do seu corpo querer te jogar lá para cima de novo. Às vezes aumenta a fome, às vezes um problema que você tem já aciona ali um gatilho de querer comer coisas mais palatáveis. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, em perda de peso saudável, a gente tem que pensar que é um jogo do longo prazo, né? Que tem que ter uma mudança de mentalidade, que a gente tem que procurar os profissionais corretos, que tratar a obesidade é um tratamento multiprofissional, vai envolver ali médico, nutricionista, educador físico, psicólogo, para a gente conseguir realmente tratar a obesidade. É igual você já citou obesidade, é uma das outras perguntas que tem aqui, pra você falar um pouquinho de como tá a situação hoje no Brasil, no mundo inteiro, em relação à obesidade. Hoje no Brasil, a gente tem em torno aí de mais ou menos 56% da população de obesos e sobrepeso. Então, imagina, a cada 10 pessoas, em torno de 6 está acima do peso. E qual que é o problema maior da obesidade? Que além de prejudicar e aumentar o risco das doenças crônicas, a gente também tem as deficiências nutricionais. Hoje a gente tem obesos desnutridos. Quando eu falo isso, a pessoa pensa assim: "Não, mas como assim, obeso desnutrido?". É que o obeso, na maioria das vezes, ele está se alimentando, mas ele não está se nutrindo. A célula, ela não recebe nutrientes de qualidade. Por quê? Porque ele está comendo alimentos que não têm nutrientes, não têm vitaminas e minerais. E também a gente tem obesos sarcopênicos, que são obesos que têm pouquíssima massa muscular. Qual que é o problema disso? A sarcopenia, ela faz você ter dificuldade e problema nas atividades diárias básicas do seu dia a dia, tipo calçar um sapato, conseguir fazer atividades, como caminhar, andar. Então, a obesidade, o sobrepeso, ele está relacionado e associada a várias doenças crônicas, problemas sérios de saúde que poderiam ser evitados com um estilo de vida mais saudável. Uma outra pergunta, eu acho essa até engraçada aqui. Comer carboidratos à noite engorda? Ah, essa é legal. Tem gente que fala assim: "Ah, não, não pode comer carboidrato depois das 18". Mas como é que é isso? Até às 17h59 pode. O nosso metabolismo vira uma chavinha e a partir das 18 eu acumulo gordura? Não é bem por aí, né? O que que acontece? O mais importante é o balanço calórico, tudo que você comeu ao longo do dia, tanto a quantidade calórica quanto a distribuição dessas calorias. Então, cada caso é um caso. Se o meu paciente faz atividade física,
de média a alta intensidade, já tem um percentual de gordura baixo, está num processo aí de booking, de construção, né? Esse é um paciente que pode e deve comer uma quantidade adequada e correta de carboidrato. E não tem problema nenhum, por exemplo, esse carboidrato tá aí por volta das 19, 20, 21 horas da noite. Tem muita gente que treina cedo também, às vezes deixa de comer carboidrato, às vezes algo à noite, mas fala, pô, cedo eu não consigo treinar porque eu não tenho força. Tem algo que vai entrar nisso também, né? Também, porque o mais importante para quem treina cedo é a refeição da noite que você fez. Muita gente não sabe disso. Tem gente que fala assim: ah, eu não sou adaptada a treinar em jejum. Na verdade, o mais importante é você estar com a sua adequação calórica e de macro e micronutriente no dia anterior. Por quê? Se eu treino em jejum, vamos supor que eu vou treinar 6 horas da manhã, 7 horas da manhã em jejum. O que que vai me fornecer glicogênio muscular? A refeição da noite. E aí, se você fez uma refeição restrita, não comeu quase nada de carboidrato, comeu pouca proteína, tá fazendo uma dieta maluca da cabeça, porque quer secar a todo e qualquer custo, tenta treinar de manhã, o que que acontece? Não tem glicogênio suficiente e aí passa mal. E aquela refeição antes do treino, às vezes a galera come de manhã, né? Exatamente, a refeição antes, tipo, 1 hora antes, acha que vai resolver, Não vai dar o mas. tempo suficiente para formar esse glicogênio. Uhum. Exatamente. Aí outra pergunta que já vai meio que complementar isso do treino cedo, que a gente tá falando tudo, jejum intermitente. O que que você tem a falar também? Eu sou super a favor do jejum intermitente, desde que você faça com acompanhamento nutricional também. Por quê? Porque a gente tem que saber como começar e terminar esse jejum. O que que quebra o jejum? Bebidas carboidratadas e carboidrato no geral. O que que não quebra? Bebidas que não têm carboidrato. Então, um chá, um café sem açúcar não vai quebrar o jejum. O jejum, hoje a gente tem vários benefícios respaldados pela literatura mostrando que ajuda a reduzir glicose e insulina, ajuda a controlar o apetite, só que ele não é para todo mundo. Tem pessoas que se adaptam, que são mais adaptadas, que têm mais facilidade, e tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que fazem por conta própria e faz às vezes um jejum maluco da cabeça aí de 24 horas na segunda-feira, porque comeu e bebeu o mundo no Uhum. sábado e domingo. E aí não vai valer a pena, porque a restrição ali calórica de um dia não vai compensar as 10.000, 5.000 calorias que você acabou ingerindo no sábado e no domingo. Então a gente tem que entender que o jejum é uma das estratégias nutricionais que existem, mas que ela tem que ser feita com acompanhamento nutricional para que naquela janela ali de alimentação, naquela janela que você vai se alimentar, você tenha a adequação dos seus macro e micronutrientes. Porque imagina, se você decide fazer um jejum aí de 16 horas, e aí você pula uma refeição que tem uma quantidade muito bacana para você de proteína, naquele dia do jejum, você vai acabar não batendo a sua meta proteica. Aham. E aí isso vai te atrapalhar no seu processo. E última pergunta aqui pra finalizar. O que fazer se eu tiver um metabolismo lento? Ah, essa é clichê, né? Aham. Essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Vira para mim e fala assim: Nutri, eu tenho metabolismo lento. Minha mãe tem sobrepeso, meu pai é obeso, minhas tias todas têm diabetes e obesidade. Eu também vou ser assim? Na verdade, Diego, a nossa genética, ela não é nosso destino, né? A gente precisa entender o que que é esse metabolismo. O que que é essa taxa metabólica basal? A sua taxa metabólica basal é a quantidade calórica que você gasta em repouso. Quanto mais massa, quanto mais músculo você tem, maior é a sua taxa metabólica basal. Então, o que que eu tenho que fazer para deixar o meu metabolismo mais acelerado? Construir músculo. E aí, por isso que não é o mais importante o peso na balança, né? Mais uma vez. O mais importante é a gente ter uma composição bacana e uma proporção bem maior de músculo para bem menor de gordura. Laila, isso é válido para todas as idades? Para todas as idades. Por quê? Hoje a gente tem muitas crianças obesas. Por quê? Por conta do estilo de vida da família. Infelizmente, a criança, ela não tem discernimento para ir lá no mercado e comprar, eh,
fazer as compras do mês, né? Não é a criança que compra, não é a Aham. criança que tem dinheiro. Ela cresce naquele meio e ela adquire aqueles hábitos e só vai reproduzindo aquele hábito da família. Então, se eu quero que o meu filho tenha um estilo de vida mais saudável, se eu quero que ele seja uma criança, um adolescente saudável, eu preciso olhar primeiro para mim como pai e como mãe. Eu ainda não sou mãe, né? Mas os filhos, eles aprendem com o exemplo dos pais. E se eu quero que o meu filho coma melhor, primeiro eu preciso olhar para a minha alimentação. Será que eu estou dando o exemplo para ele? Será que eu estou fazendo atividade física? Será que eu estou tendo esse estilo de vida saudável para também incentivar isso nele? Como é que você vai cobrar da criança que ela não tome refrigerante se você está sentado do lado Uhum. dele ou dela e tomando, né? Então eu falo que a criança, o adolescente, ele aprende com o exemplo dos pais. E aí, pensando nisso, muita gente acha que genética é destino. E não é, né? Eu falo por mim. Quando eu comecei ali a fase ali da adolescência, eu era muito viciada no doce, no açúcar. Por quê? Porque lá na roça, como é que era o café? Era café melado. Tinha muito doce. Era goiabada, era mangada, era doce de leite, era abacate com açúcar, morango com açúcar. Eu falo que eu cresci com esse paladar viciado no doce. E aí, depois que eu formei e voltei para casa dos meus pais, eu falei assim: não, vamos melhorar isso aqui, vamos mudar isso aqui. E aí, meu pai fazia café. Para 1 litro de café, ele colocava uma caneca dessa aqui de açúcar. Não era doce, era melado. Aí o que que a gente fez? Falei, pai, começa a fazer com a metade. Ao invés de usar uma caneca, ele começou a fazer com metade. E assim ele fez durante uma semana. Depois ele já estava usando metade da metade. Então a gente tirou o açúcar aos poucos para a família toda e dessensibilizando o paladar nesse açúcar. E aí a gente tirou essa necessidade, entendeu? Mas, ô Laila, e nessa questão da genética que não é destino? Como assim? Não é porque a sua mãe é obesa, seu pai é obeso, que você vai morrer obeso. Se você quer mudar o seu estilo de vida a partir de agora, comece procurando profissionais que vão te auxiliar, que vão entender o seu lado, que vão te apoiar e vão te incentivar. Não é porque você tem fatores genéticos que você vai desenvolver aquela doença. Mais importante que a sua genética é o seu ambiente, é o fator ambiental, é a sua alimentação, seu estilo de vida como um todo, atividade física, hidratação. Então, não é porque o seu pai e sua mãe é diabético que você também vai ter diabetes, né? O mais importante é você desenvolver essa consciência. Bacana demais. Aí finalizou as perguntas. O que eu achei bem bacana, muita gente vai estar vendo os cortes, mas quem vê esse episódio completo vai ver ali que você falou de alimentação, só que também entra no humor, entra na rotina da pessoa, no estilo de vida, na autoestima. Isso que eu acho bem bacana. Quem pegar tudo pra mim vai ver que é muito além do comer, da comida. Exatamente, que a gente Uhum, precisa principalmente nutrir o nosso organismo, uhum. nutrir as nossas células. E até falando dessa questão que a gente tinha conversado agora, da questão da hidratação, muita gente não sabe o quão importante é tomar essa quantidade de água também, né? Ah, agora uma coisa que eu quero que você fale. Por que que muita gente às vezes tem dor de cabeça, quando não toma água? O que que acontece? Sabia, Diego, que quando a gente não toma água, a gente toma água do cocô? Que história é essa? Que você fica lá amedrontando seus pacientes quando você conta? É, todo mundo fica chocado, né? Mas na verdade, o que que acontece? 70, 80% do nosso cérebro é formado de água. Se a gente está desidratado, se a gente não está tomando a quantidade certa de água, essa água vai vir de onde? Do nosso intestino grosso. Então, seu intestino ele reabsorve aquela água tóxica do cocô e essa água cheia de toxina ela fica circulando pelo seu corpo. Aí o que que atrapalha? Atrapalha a produção de serotonina, deixa o homem e a mulher mais inchado, você fica literalmente mais enfesado, mais intoxicado, e aí o raciocínio fica lento e a cabeça também pode doer. Uma das principais causas de enxaqueca é a questão de pouca ingesta de água, né? Então eu falo que a gente tem um organismo aí, um corpo que é perfeito. Se você não toma água da forma correta, ele vai começar a te mostrar ali os sinais e sintomas da deficiência de água, da falta, da desidratação, que é raciocínio lento, pele seca, dificuldade de foco e concentração, cabelo também mais seco, mais opaco.
Então a gente tem que, de fato, analisar aquilo que eu tô sentindo para ver, espera aí, isso aqui não tá legal. Como que eu posso resolver isso aqui? Será que eu tô fazendo o básico bem feito? Ou eu quero o salvador da pátria, eu quero o Ozempic, eu quero tal medicamento para fazer a parte ali básica bem feita que eu não tô fazendo. Não vai funcionar, né? Exatamente. Hoje eu vi que foi tudo bem completinho. Isso que eu achei bacana, você falou tudo. Tenho certeza que todo mundo que assistir vai pensar no final e falar: eu preciso de um nutricionista. Então, para quem está assistindo aí e tem pai, mãe com sobrepeso, obesidade, quer melhorar a saúde e qualidade de vida, sabe que está passando por essas questões intestinais, compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês amam, que vocês sabem que precisam de ajuda, precisam mudar o comportamento alimentar, porque eu falo que esse ambiente ele contribui. Então, a gente tem que melhorar a saúde e qualidade de vida de todos que estão ao nosso redor, para que todo mundo consiga envelhecer com saúde, energia e disposição. Com certeza. E para finalizar aqui, muito obrigado pelo papo. A gente vai deixar todas as suas informações, redes sociais, tudo na descrição do vídeo, para ele entrar em contato. Então, para finalizar, com certeza vai voltar aqui mais vezes. Se Deus Isso aí, quiser. com Te certeza. agradeço muito, Diego, o convite aí para participar aqui desse podcast. Está sendo muito bacana. E qualquer coisa que precisar, estamos às ordens. Vamos aguardar a galera também mandar mais dúvidas para os próximos, né? E estamos aí. Beleza? E para câmera, para finalizar, vem com o time.